Boa noite, pessoal. Hoje é com muita honra que eu trago minhas primas aqui para nossa live, mães competentes, para fazer uma live de extrema qualidade. Hoje o tema não é tão agradável assim, porque a gente vai falar de um assunto muito importante e que a gente tem que levar em conta nossa extrema preocupação com a sociedade. Então hoje não é um tema tão agradável, mas de extrema informação. Então a gente pede a todo mundo que compartilhe, que preste atenção na nossa live, que as informações das minhas primas, Tamires e Simone, vão ser de muita importância para todo mundo, tá? Então, quem já está acostumado comigo vai saber logo aquele velho procedimento, as meninas já estão compartilhando. Eu vou deixar público aqui rapidinho para todo mundo que quiser acessar, principalmente esse tema que é de grande importância. Então, eu acho que para o público de Moreno, Tamires e Simone não são desconhecidas, mas elas vão fazer uma pequena apresentação para vocês. E eu quero que vocês apresentem a mãe de vocês também, porque eu acho que metade de Moreno estudou com as mães de vocês, né? Eu quero que vocês se apresentem aí, para a gente fazer a introdução do nosso assunto. É verdade, mesmo. Todo mundo conhece pela mãe, né, Morena? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Simone Sena, sou formada em serviço social, sou assistente social, com especialização em gestão pública, né? Mais conhecida como a filha de Gildinha, como o Neto pediu para a gente se apresentar, né? Professora Gilda, né? E estamos aqui hoje com o maior prazer para falar sobre a vida, né? Sobre a importância da vida. Esse é nosso principal objetivo hoje. Isso aí. Eu me chamo Tamires da Hora, sou filha de professora também, Giovanete Gonçalo. Sou psicóloga, sou psicopedagoga e estou agora, daqui a pouquinho, me formo em outra pós em saúde mental e dependência química. Pronto, pessoal. Então, é com grande prazer. Como eu falei, eu nunca sigo muito roteiro. Mas eu vou falar, eu sempre faço o comecinho com um roteiro para a gente desenvolver nosso assunto. Então, as duas questões que eu vou levantar para as minhas primas darem uma explicação mais ampla para a gente é que hoje em dia a gente tem que ter, primeira coisa, a gente tem que ter muito cuidado para não politizar determinados assuntos. E a vida não é um assunto que a gente deve politizar, tá? Então, ao longo da minha vida policial e da minha vida como professor, isso eu percebo de 10, 12 anos para cá, a gente tem uma tendência a não levar a vida tão a sério, a discrepância. A gente que tem uma tendência ao humanismo, a gente está vendo o pessoal não dando relevância à vida, tá? E isso ficou muito mais claro agora com o Covid, que a gente está tratando como se fosse simplesmente números, tá? Isso eu falo não levando para a parte política, mas levando na questão da sociedade normal, onde a gente tem quase 130 mil mortos, e a gente está levando essa questão de uma banalização da vida humana. E quando a gente faz essa banalização da vida humana, o suicídio, deixa com gosto mais doce para quem quer cometer. Quando a gente banaliza a vida, deixa essa morte, tanto para quem sofre, como para quem comete suicídio, com um gosto mais doce. Então a gente não pode deixar com que esse assunto se torne uma banalidade muito forte, como está acontecendo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria registrar aqui. E o segundo ponto que eu queria deixar para as minhas primas discutirem é a substituição hoje em dia, que antigamente, eu tenho 33, as meninas têm mais ou menos as
quase a mesma idade que a minha, é que a gente tinha uns valores humanos diferentes. A gente brincava, a gente se divertia, a gente não tinha essa ganância, essa pressão toda dentro de casa. Eu acho que quem tem de 30 anos para cima não tinha a gente tinha mais um amor romântico, a gente tinha aquela paquerinha de escola, a gente não tinha essa visão, a gente não tinha esse problema muito forte. Então, hoje em dia, a gente tem. Então, o que é que ocorre é que a gente tem hoje em dia, uma ganância que a gente não consegue mais suportar as classes mais baixas com essa visão de que eles têm que crescer, que eles têm que vencer na vida, que tem. Então, essa pressão faz com que tanto a classe média como a classe mais baixa levam a essa depressão e levam a determinados suicídios. Então, esses são os dois pontos que eu queria que vocês comentassem um pouco. Podem ver com o que vocês duas querem começar aí. Você falou um ponto interessante sobre a questão das classes, né? Que suicídio hoje vem muito da questão social. A gente pode ver a questão social, que o que a gente está vivendo hoje, você falou dessa pandemia, que eu acho que é um ponto X, também acho, da nossa live hoje. Isso tudo que a gente está vivendo está acarretando vários problemas sociais, várias questões sociais. A questão do desemprego, a questão da intolerância. Eu acho que o desemprego está no auge. E isso vai acarretando, né, outras doenças, né? Como a gente pode dizer, a depressão, que Tamires vai falar, pode falar bem melhor como psicóloga, né, sobre isso. E como você falou, essa questão da pressão, que quando éramos crianças, tem a mesma idade que você, 33 anos, né? Quando éramos crianças, não tínhamos essa pressão em cima de nós. Hoje, as crianças estão vivendo uma pressão em ter que ser alguém na vida, né? E se não for, como é que fica a cabeça dessa criança? Então, é uma pressão que a gente não tinha, que hoje a gente vivencia muito perto da gente, às vezes. E a gente acha normal, começa a achar normal, começa a achar que uma criança que está ali, que só faz estudar, acha que é bonito, né? É bonito, uma criança que está ali sendo pressionada, porque o pai tem que pressionar mesmo, mas como é que está a cabeça dessa criança? Como é que está a saúde mental dessa criança? Será que o pai está vendo isso? Será que a mãe está vendo isso? Então, é um dos fatores que vai levando e que vai acarretando a outros, né? Que Tamires pode falar melhor sobre isso. Né, Tamires? Pois é, a gente hoje vive uma vida que eu chamo de vida de Instagram. Né? Se você notar, hoje ninguém é pobre. Todo mundo é muito rico, todo mundo faz muitas viagens e todo mundo quer ser youtuber, por exemplo. Então, a gente trocou os valores, né? Hoje eu preciso ter para poder ser. Antes eu teria que ser para poder ter. Hoje é o contrário, né? Uma criança, ela quer o melhor telefone, o adolescente quer o melhor tênis, quer o melhor de tudo. E o que é o básico, o que é, na minha visão, né? Como é que eu consegui aquilo, fica para trás, né? Então, quando eu não consigo isso, e aí, quando eu não consigo isso, o que é que vai me acarretar? Eu vou ser considerado o diferente, eu vou sofrer bullying, eu vou entrar numa tristeza profunda, numa depressão, numa ansiedade tremenda, posso desenvolver síndrome de pânico. Então, assim, os valores hoje estão bem distorcidos e que acarreta aí, né? Como eu sempre digo, a cabeça da gente é como um gramado, né? Nossa saúde mental, porque primeiro vamos identificar que saúde mental não é uma pessoa que é doida, pelo amor de Deus, né? Saúde mental é a mesma coisa de saúde do corpo. Um braço quebrado, uma perna quebrada, um câncer, tudo isso está ligado à saúde mental,
não é questão de você ser doido, porque existe muito esse tabu, né? Então, as pessoas, quando você tem um gramado que você rega, que você coloca adubo, que você coloca as melhores coisas naquele gramado, ele vai crescer um gramado verde, né? E se eu, porventura, eu estiver na rua e jogar uma bituca de cigarro, aquele gramado ele não vai pegar fogo, porque ele está sendo bem cuidado. Mas se não for um gramado bem cuidado, tiver um gramado seco, sem vida, sem nutrição, vamos dizer assim, a bituca de cigarro vai pegar fogo, vai tornar incêndio. A mesma coisa é a saúde mental da gente. Né? Se a gente não cuida dela, não rega, não traz as melhores coisas para a nossa saúde mental, para a nossa cabeça, uma simples, por exemplo, um simples bullying no colégio, por exemplo, pode acarretar danos para o resto da vida, né? Exato. Isso. E eu estava vendo uma questão que uma das principais causas de mortes, né, de suicídio, é entre jovens, de 15 a 29 anos, né? Está entre o topo. Questão de suicídio entre jovens. Então, são números que a gente tem que parar e pensar o porquê, né? Por quê essa idade? Por que essa faixa etária? Então, isso acarreta tudo que a gente está falando aqui, que também está dizendo. Essa questão, essa vida de você querer ser, querer ter, né? Na verdade, querer ter. Dessa vida do Instagram, de que o colega tem, está nas melhores viagens, né? Porque a gente só posta coisa bonita, ninguém posta que tá triste. Ninguém posta. Ninguém posta quando acorda de manhã, só posta maquiada, só posta dentro de um avião. Então, assim, a cada vez que o outro vê, o outro se compara, existe a comparação, existe aquele tem ou não tenho, então a cada vez o mundo está ficando, não só a vida, o mundo está banalizando, tudo está banalizando, não só a vida, né? Pode falar, né? E outra coisa que a gente tem que perceber, Simone Tamires, é que hoje em dia o pessoal está muito preocupado com feito você falou, com o ter e ser, né? Não estão preocupados na satisfação. Uma coisa que a gente vê muito é aquela questão do happy hour. Se a gente for ver a questão do happy hour, por que a gente só pode ser feliz na sexta-feira à noite depois do trabalho? Por que a gente não pode ser feliz no trabalho? Não é? A escolha da profissão tem que ser uma coisa prazerosa, né? E a gente vê hoje em dia os pais fazendo uma pressão porque bancou o estudo de um filho, ou até porque um filho, até filhos de determinada classe social, porque tem uma condição financeira, até porque o filho tem uma capacidade, não aceita que o filho exerça aquela determinada profissão que ele tanto deseja. Então a gente tem que deixar os filhos da gente escolherem a profissão que eles desejam para esquecer o happy hour e ser feliz durante a vida dele, a parte do trabalho que ele exerce. Né? Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que conscientizar. Feito não lembro se foi também, agora eu não vou falar mais, já me perdi nessa questão quem falou, mas a gente tem que pensar que a gente tem que procurar ver como está a saúde mental dos nossos filhos. Por exemplo, eu não tenho filho, mas vocês, eu tenho certeza que se preocupam com isso já, né? São pequenininhos os filhos de vocês, mas vocês têm uma preocupação de como vai estar a saúde mental do filho de vocês. E quando chegar o momento certo, vocês vão ter essa preocupação essencial de deixar ele ser feliz. Não impor, por exemplo, que o filho de Tamires, por exemplo, se ele tem uma capacidade cognitiva grande, você vai ser médico. E se de repente ele faz, mãe, eu quero ser professor, eu quero ser feito eu sou, feito a mãe dela é. De repente ele se espelha na avó dele, né? Se espelha na tia Gildinha dele e diz, eu quero ser professor. Se espelha no tio dele, que sou eu quero ser professor de matemática. Ela tem que aceitar para ele ter essa vida satisfeita dele. Lá na frente, se ele não achar que deva ser, mas foi uma escolha dele, não uma escolha de Tamires, né? Então a gente tem que dar essa liberdade e essa capacidade mental para eles
seguirem a vida deles, né? E são vários comportamentos, né, que levam ao suicídio, não só a depressão, né? A gente fala muito da depressão, claro, é o que está mais, como diz, é o mal do século, né? A doença do século, né? A depressão. Mas temos vários fatores, como a questão da intolerância, a questão da não aceitação da orientação sexual, né? Principalmente é um dos fatores que a gente consegue ver muito aí, a questão da orientação sexual. Se o meu filho, o seu filho, escolher a sua orientação, não, os pais têm que, não quero, a mãe diz não quero, então eles não têm que querer, eles têm que aceitar. Então, isso leva ao suicídio. A dependência química leva ao suicídio. Então, são questões sociais. O abuso na infância leva ao suicídio. O término de um relacionamento leva ao suicídio. Então, as pessoas têm que parar de achar que é frescura, né? Muita gente acha que depressão é frescura, que porque um adolescente está chorando pelo término de relacionamento é frescura, né? Achar que psiquiatra e psicólogo é coisa de doido, como chamam, né? Tirarem isso da cabeça, que não é. Buscar ajuda. Não buscar ajuda que é coisa de doido, podemos dizer, né? Não buscar ajuda. E uma coisa que eu queria que Tamires desse uma explicação mais profissional era a questão da diferença entre tristeza e depressão, Tamires. Eu queria que você deixasse isso bem claro, porque existe uma diferença aí, né? Isso. É porque o estado de tristeza, quando relacionado à depressão, é um estado de tristeza profundo. É uma coisa que você entra e que você fica ali, naquela profunda tristeza. E a depressão é, lógico, associada a outras coisas, como ansiedade, por exemplo, a agressividade e impulsividade. E a tristeza por si só, né, o fator isolado, tristeza, ele é aquilo que o luto, vamos botar hoje, por exemplo, na pandemia, estou triste porque eu não estou conseguindo encontrar meus amigos, eu estou triste com a situação do Brasil. Outra coisa é você estar com depressão e não está triste porque está numa tristeza profunda a ponto de achar que a sua vida não tem valor. Né? A sua vida está num poço sem fundo, você está lá naquele poço e você não vai conseguir sair. Essa é a diferença assim, básica que eu costumo sempre falar, porque você ficar triste é normal, né? É como eu sempre falo, qualquer coisa na vida da gente que é em exagero não é normal, né? Não gosto nem de usar essa palavra normal, mas não é uma coisa natural, o excesso. Então, tudo em excesso por exemplo, adolescência. A adolescência é uma fase que você passa, você está no segundo pico de crescimento de hormônio, né? O primeiro pico é aos 2 anos, o segundo pico é na adolescência. Então, você tem uma variação de humor. Ora você está bem, ora você não está. Só que a prevalência da frequência com que isso acontece, associada a outros fatores, pode estar ligado, sim, a uma depressão, um transtorno de bipolar. Mas isso aí é com outras coisas associadas e no excesso. Entendeu? Eu queria só dar uma explicação, porque assim, eu tive depressão e sou tratado até hoje, então eu não nego isso para ninguém, é uma coisa muito tranquila comigo isso, porque eu sou muito bem tratado. Que bom, Neto, que você não expõe, porque esse é o primeiro passo para a sua recuperação, não expor. Você aceitar, é a aceitação, é o primeiro passo. Há 6 anos eu me trato muito, muito tranquilamente, então o que é que acontece? Segundo o Baruch Spinoza, o que é que tem? Acho que você já deve ter visto isso. Quando a gente tem aquela sensação que diminui a nossa potência, a gente baixa. Então, se algo vem e levanta essa potência da gente, a gente volta para o estado normal ou vai para a alegria. Então, isso é que se chama tristeza, essa baixada de potência da gente. Mas se a gente está com aquela potência abaixo o tempo inteiro, independente do que fazem, isso se chama depressão, porque a depressão não importa o que fazem com a gente, a potência da gente vai estar sempre baixa, né? Isso é basicamente o que a depressão faz.
com a gente. Então, essa foi uma explicação que eu achei muito legal, que é Spinoza que trata sobre isso. A tristeza, se vem algo que levanta a nossa potência, ela volta para o normal ou às vezes até aumenta. Se você está com depressão, feito eu já tive várias vezes, não importa. Eu não queria R$ 1 milhão. R$ 1 milhão não ia mexer comigo. Né? Qualquer coisa que fizesse não iria aumentar minha potência. Então, isso é o que acontece com quem está com depressão. Isso é uma coisa muito, muito importante. Aí, o que acontece? Por exemplo, nessa situação, né? Puxando já um pouquinho. Aí, vamos supor que Neto está com depressão e já faz isso há um tempo, não se trata. Aí, vamos supor que Neto está com dívida. Aí, Neto, se matou. Aí, o que a gente faz? Ele se matou porque ele estava com dívida. Será que foi porque Neto não estava com dívida? A dívida talvez tenha sido o pinguinho que transbordou o copo e chegou ao limite, porque o suicídio é o limite da pessoa, né? É o limite que eu aguentei até aqui. Porque, na verdade, só para a gente explicar, o suicídio, né? A pessoa que tem do suicídio, ela não está... não sei nem a palavra que utilizar, mas assim, o que é que ela está querendo? Tirar a dor que ela está sentindo. Ela está sentindo uma dor que o remédio não está conseguindo, a psicóloga não está conseguindo, meus amigos não estão conseguindo tirar aquela dor de mim, então eu quero aliviar aquela dor. Por isso que eu vou nesse limite, como também a automutilação, que são os cortes que as pessoas dão no corpo, né? Que é para aliviar aquilo que eu estou sentindo. Então, uma pessoa que tenta o suicídio ou que suicida, ele está querendo tirar aquela dor dele, mental, né? Aquela dor do peito, do coração, vamos dizer assim, porque ele acha que aquilo é a solução para ele aliviar a dor, né? E, na verdade, ele tem os comportamentos suicidas, né? Isso. Ele dá indícios. Ele não vai lá, simplesmente o dia chega e se mata. Ele dá os comportamentos, dá os sinais. Então, são esses sinais que a gente precisa saber quais são. Isso. Né? Isso. Para ficar atento. Porque qualquer um pode dar esse sinal e a gente achar que é normal, né? Que é frescura. E uma coisa que eu acho muito interessante é o que eu ia dizer agora. Uma coisa que eu acho que a gente nunca deve falar, a gente que trata muito com o público, principalmente que eu tenho muito amigo e eu escuto muito isso, é a falta de Deus. O depressivo não é falta de Deus. Eu sempre digo que a depressão ela é uma matéria multidisciplinar, porque ela tem que ser tratada de várias maneiras, né? Pode ser qualquer coisa que pode causar ela. Então, a coisa que a gente tem que mais prestar atenção é a conversa, e depois dessa conversa, a ajuda, né, de uma profissional feito Tamires. Mas, Simone, eu queria sugar um pouco mais de você. Eu queria que você levasse a questão social para a depressão. Eu queria que você fizesse uma explanação da questão social ligada à depressão. Eu vou começar com um dado que a gente até discutiu ontem sobre uma reportagem que saiu do Diário de Pernambuco, né? Falando sobre a questão do Covid, né? Que hoje 4,1 milhões de brasileiros foram infectados. Então, assim, todos sentimos o impacto, todos. Ficamos 4 meses praticamente presos dentro de casa. Então, de alguma forma, todos sentiram, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Uns sentiram o efeito de apenas estar dentro de casa, outros sentiram o efeito do desemprego, as crianças sentiram o efeito da não convivência com outras pessoas. Eu tenho uma criança de 2 anos que simplesmente foi retirada da sociedade para ficar 4 meses, 5 meses dentro de casa. Isso é sério. E o momento que ela pedia para sair, o momento que ela pedia para passear, não era simplesmente um não, tinha que ter uma conversa. Ela tinha que entender, mesmo com 2 anos, ela tinha que entender o que estava acontecendo, né, no mundo.
Então, foi uma reportagem muito interessante do Diário, que a gente foi jogado contra a parede para viver essa nova realidade. Então, e quem não aceitou essa nova realidade? Então, é uma crise sanitária, né? Uma crise sanitária, a emergência da saúde mental vai viver, a gente vai... Travou, foi. Acho que travou. A internet em Moreno nunca é tão boa, né? Ai, meu Deus, estava tão bom falar dela. Voltou? Voltou. Ah, tá. Voltou. Então, Ela também, a fala dela estava tão boa. Então, com os reflexos dessa pandemia, os números vão piorar. Acho que a cada vez que a gente liga a televisão, a gente vê aí o desemprego, a gente vê, eu estava vendo a televisão hoje, uma feira que a gente fazia de R$200, hoje faz com 500, então as pessoas não estão tendo acesso à alimentação. As pessoas não estão conseguindo ter acesso ao mínimo. Então, isso reflete no todo. Isso reflete, como a gente falou mais na frente, a classe baixa e a classe média são as mais atingidas. E são as mais ignorantes, como podemos dizer, no bom sentido da palavra, né? Que não sabe como o acesso ao se cuidar, como o acesso a informações, essas informações que Tamir está dando como psicóloga, como eles têm esse acesso? A gente da classe alta tem, classe média alta tem, né? Podemos dizer que temos acesso a essas informações. Então, é uma questão de saúde Travou de novo. social e aqui de novo. Voltou? Voltou. Que Voltou. ou como posso dizer, como disse, sempre vai acabar na política. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ou os políticos, eles criam alternativas, criam acessos dessas pessoas onde buscar ajuda, ou o mundo vai viver essa onda que está vindo por aí, essa onda depressiva que está vindo por aí, que já está acontecendo. Então, podemos dizer que essa questão social entra aí, na falta do desemprego, na intolerância religiosa, na intolerância de opção de orientação sexual, e é uma questão pública, é uma questão de saúde pública, né? Verdade. É uma questão que tem que ser discutida, é uma questão de saúde pública, né? Que tem que ser discutida. Achando muito rico esse debate da gente, mas a gente, como Simone falou, que isso é uma questão política, a gente tem que levar isso mais para uma tradição humanista da política, né? Exato. Como Simone falou, a gente não pode deixar essa questão a cargo do liberalismo, a cargo de cada um faz o seu, a cargo de ao Deus dará, né? A gente tem que ter uma intervenção forte do Estado aí nessa situação. A gente viu que se não tivesse o SUS durante essa pandemia, a gente estava perdido. A gente viu de rico a pobre usando o SUS, né? A gente viu que graças a Deus, pelo menos aqui em Pernambuco, ninguém morreu à míngua, né? Todo mundo foi tratado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta e em consideração. Né? Então, você falou uma questão... Pode continuar, Neto. Pode continuar. Então, a gente tem que levar em conta essa questão da gente estar na intervenção do Estado, não intervenção do Estado para atrapalhar a vida da sociedade, mas sim determinar diretrizes para que essa sociedade tenha uma vida melhor. Então, um Estado forte, muita gente pensa que os Estados Unidos é liberal, a Inglaterra é liberal, mas não, lá tem um braço muito forte do Estado por cima do povo. Então a gente precisa muito disso. Agora um Estado muito bem feito e eficiente, né? Eu estou falando aqui com 3 pessoas que trabalham na vida pública. Então a gente precisa de uma coisa eficiente, né? Um Estado eficiente, mas com muita força.
E você falou uma questão interessante logo no começo, essa questão da banalização dos números, né? Quando a gente se acostumou com essa questão do Covid, a morrer 3.000 por dia, então se tornou números. Então, como a gente vem para o número de suicídio, né, que eu estava lendo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil. É Isso é muita muito coisa. sério. Isso é muito sério. Muito sério. A gente tem, veja, existe um lugar, eu vou comentar uma coisa bem específica. Existe um lugar que todo mundo conhece aqui, acho que todo mundo que está assistindo a live, vocês também conhecem, que é aquela ponte entre Pombos Gravatar. Pombos e Gravatar. E ali, como eu trabalhei muito naquela região, a gente sabe dos números ali e acontecem suicídios ali direto. E não é se divulgado, tem né? e não é divulgado, e não se tem uma Não pode, né? intervenção ali. Não se tem uma intervenção ali, né? Aí você diz uma intervenção como? Eu já fui no Rio de Janeiro, não sei se vocês já foram, não tem essa informação, mas no Rio de Janeiro tem os tapumes, não sei se vocês já viram, que separa pra gente não ver as favelas, mas lá é para não ver favela. Aqui a gente deveria ter pelo menos tapumes ali para evitar, ou não sei, ou algum engenheiro que dê alguma ideia para a gente não ter aquela ponte ali, porque o pessoal acha até romântico se matar ali, não sei o que é. Mas a gente tem esse problema seríssimo daquela ponte ali, né? Temos em Natal também, que é conhecida como a ponte do suicídio. Em Natal tem uma. Né? Então a gente tem que ter uma intervenção séria ali, né? Alguma coisa desse tipo. Como nossa amiga aqui, minha prima, mãe de Tamid, falou aqui, é criação de políticas públicas. E acolhimento. O principal é o acolhimento, porque vou dar um exemplo do que aconteceu uns anos atrás. Eu sou daí de Moreno, mas eu não moro em Moreno, estou morando em Recife, infelizmente. E aí, eu tinha uma pessoa que estava estava me dando sinais estava com ideação suicida. E eu encaminhei essa pessoa para, acho que foi o CAPS, se eu não estou enganada. Isso faz uns anos, poucos anos. E isso era tipo assim, setembro, outubro, por aí. E a consulta dessa pessoa com o psiquiatra foi marcada para março do ano seguinte. Então, como é que essa pessoa vai esperar 6 meses, 7 meses? Isso não existe. Eu acho que a principal é o acolhimento rápido. Eu tenho um relato. E o acolhimento humanizado, né? Eu tenho relatos de pessoas que marcaram psicólogo para 1 ano e meio aqui em Moreno. É absurdo, é um absurdo. É um absurdo. Horrorizada com o negócio. A vida tem que esperar, né? Como se fosse assim, né? Não, eu acho que tem que. Eu acho que eles ficam. Assim, é como assim, por exemplo, na Covid. A Covid a gente sabe que a gente precisa lavar as mãos, precisa higienizar tudo, precisa usar máscara. E a população não usa. A mesma coisa eu digo na questão da saúde mental. A gente sabe o que tem que fazer. E por que a gente não faz? Por que é tão difícil falar e fazer, né? Por exemplo, a gente não vê o ano inteiro campanhas divulgadas nas redes sociais, na imprensa, você não vê. Então, precisou de um Setembro Amarelo para a gente estar, por exemplo, aqui conversando sobre isso. Onde que a gente sabe? Exato. A gente sabe que a melhor arma, vou nem dizer arma, a melhor forma da gente combater o suicídio é falando sobre ele. É a prevenção, a conscientização, Exatamente. Né? Exatamente. E a gente não vê isso. Por exemplo, voltando aqui, por que setembro? Porque dia 10 agora de setembro, de acordo com a OMS, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E por que amarelo? Porque um jovem se matou lá nos Estados Unidos, aos 17 anos, no seu Mustang amarelo. Então, no funeral, os pais distribuíram fitas e cartões amarelos, porque ele tinha trabalhado todo nesse carro, nesse Mustang amarelo, e se suicidou dentro desse carro. Então, por isso que é setembro, por isso que é amarelo. Aí você vê, né? Foi uma campanha, por exemplo, aqui no Brasil foi em 2015. Isso, 2015. É recente, tem 5 anos só que isso
faz. E olha, como o Simone falou, gente, a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo. A cada 45 minutos um brasileiro morre. É uma coisa muito impactante. É impactante. Toda vez que eu vou falar sobre suicídio, eu sempre eu fico chocada. Outra coisa também, trazendo números, acontece mais em homens. Acontece mais em quem tem quadros clínicos, como transtornos mentais, exemplo, esquizofrenia, quem tem doenças crônicas, quem é incapacitado, tem mais dependentes, né? Dependentes químicos. Isso, dependente químico, pessoas que já tentaram suicídio, né? Outra coisa que é importante falar é que tem sempre, eu acho que todo mundo aqui já escutou a seguinte frase: quem vai se matar não fala. Ou então escutou assim: você quer se matar? Vá lá para a BR e se jogue na frente do carro. Quem quer se matar vai na BR e se joga, né? Pois é. Acha que porque quem vai se matar não fala. Fala sim. Isso dá sinais. Isso é um sinal importante que a pessoa está dando. Então, assim, são números que a gente tem que acordar para a vida. Eu vou falar um pouco duro agora. Isso não estava nem. Eu nunca faço script, né? Vai fazer. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fiz. Eu acho que eu nunca contei, mas eu acho que eu já fiz mais de 100 locais de suicídio durante minha vida policial. Então é uma coisa que sempre choca muito. Então, para vocês terem ideia, eu já fui em locais de suicídio que o cara simplesmente amarrou uma corda na linha da casa. Na linha, quem não sabe, é a madeira do meio. Sim. Subiu em cima da mesa, amarrou e pulou, porque estava devendo. O pessoal mais humilde não passa vendendo aquela cesta que compra, aí no outro mês paga e pega uma cesta de novo, não é isso? Prestação, então, a prestação. Aí, quando o cara ia entregar outra para receber, ele não tinha dinheiro para pagar. Então ele foi e se matou por causa disso. Mas isso aí, lembrando que isso aí não é a causa, isso aí foi o fator desencadeante. Exatamente. Foi o fator desencadeante. A saúde mental dele já estava abalada. Outro suicídio muito forte que eu fui foi até o avô de uma amiga minha, que ele não conseguia mais essa situação ele não aceitava mais o fato de ser idoso, de não sair mais de casa, ele era uma pessoa idosa ativa e teve umas complicações e não pôde mais. Ele simplesmente pegou a máquina de serrar dele. Eu estou contando isso para o pessoal ver que é uma coisa muito séria, coisa séria. Acontece, né? Acontece atrás de sua casa, na frente de sua casa, suicídio normalmente dentro da sua casa. Dentro de sua casa. Então, ele pegou a máquina de serraria dele, amarrou em cima, ele desligou, amarrou o fio, amarrou um fio num braço, positivo, um negativo no outro, deitou no chão e ligou com um cabo de vassoura e morreu eletrocutado. Para vocês terem ideia de como tem vários tipos, né? Eu já fui para quem se jogou na frente de carro, de tiro na cabeça, de facada, de medicação, o que vocês imaginaram. Envenenamento. Envenenamento. Então, só trazendo outro dado aqui, que é bastante importante em relação a políticas públicas. Dessas pessoas que se suicidam no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, 60% delas ou não tiveram acesso a psicólogo ou psiquiatra, ou nunca se consultaram com um. Tinham condições e não foram consultados, para você ver. 60% nem chegaram perto de um psicólogo ou de um psiquiatra. O acesso às políticas públicas, né? O acesso às políticas públicas que está cada vez mais escasso. Verdade. Eu acho que as especialidades estão ficando cada vez mais escassas, né, a nível público. E eu acho que a questão mental ela está ainda mais escassa ainda. Se vocês forem ver, pelo menos é o que a gente escuta, que às vezes final de semana
só tem tratamento mental ou na Tamarineira ou na restauração, não é isso? Se eu não estou enganado. É uma coisa desse tipo. Só tem nos dois lugares e são públicos, né? Não, e no português, né? Que só tem acesso quem tem um plano de saúde muito bom, porque nem todos os planos de saúde cobrem o português. Então a gente tem essa situação muito, muito complicada da questão do. Para vocês terem ideia, eu sempre paguei plano de saúde e quando eu tive minha crise, eu fui para o hospital público e eles me encaminharam para Tamarineira. Aí depois é que me encaminharam para outro hospital. Mas a gente não teve acesso aqui em Moreno, nem em Jaboatão, nem em Recife, nem em qualquer outro lugar para fazer o tratamento. Isso há 6, 7 anos atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado para quando a gente for, feito Simone está falando, a política pública, e Tamires falou do acolhimento, a gente não pode ter uma pessoa que está se sentindo deprimida e marcar para 7 meses depois. A gente está, bem dizer, sentenciando aquela pessoa à morte, né? Exatamente. Isso. E acho também que é essa desmistificação do que é o psicólogo e do papel do psicólogo, do papel do psiquiatra. As pessoas precisam entender que o psiquiatra, o psicólogo estão ali para ajudar, né? Tem que parar de achar que só quem vai para psicólogo, para psiquiatra é doido. Eles estão ali para ajudar. Feito, eu falo assim, só te cortando um pouquinho, Simone. Pode falar. Assim, gente, eu sou psicóloga. Eu tenho minha psicóloga também. Então, quer dizer que eu sou doida? Como é que eu sou doida e eu sou psicóloga? Estou lhe atendendo. Eu preciso também ter psicóloga, porque senão eu não vou exercer minha função, né? Então, é como o Simone está falando, é um tabu muito grande essa questão de psicólogo, de psiquiatra. É uma coisa horrível. É cada coisa que a gente escuta que eu fico assim, nossa, ou eu sou normal e o povo é anormal, ou o povo é normal e eu sou anormal. É a questão da conscientização mesmo. A gente tem mas eu acho que essa coisa que o papel do Setembro Amarelo é falar sobre a conscientização e a prevenção, né? É o papel. Isso. Que não é de setembro, tem que ser de janeiro a janeiro, né? Isso. O setembro é só um momento que a gente intensifica mais, mas eu acho que deve ser de janeiro a janeiro, porque a vida da gente vale de janeiro a janeiro, a vida do outro vale de janeiro a janeiro. Por exemplo, porque assim, a gente não é, a sociedade da gente, a cultura da gente não é acostumada a falar sobre luto. Exato. O que é luto? É você perder, porque a todo momento, se você parar para pensar, você sofre luto. Se você perde um ente querido, você está no luto. Se você perde um emprego, você está no luto. Se você acabou um relacionamento, você está no luto. Então, tudo está relacionado ao luto, a perder alguma coisa. Então, é tabu para a nossa sociedade a questão de falar sobre morrer, sobre morte. Você pode ver que quando, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela está com depressão, e eu acho que ela deve estar até assistindo a live por aqui. Ela estava comentando comigo sobre como se matar. Aí, se eu não tivesse esse conhecimento que eu estou tendo e que a gente agora está tendo acesso também, eu ia dizer o quê para ela? Mulher, te orienta, pelo amor de Deus. Isso é falta de Jesus Cristo. Para de querer chamar atenção, sua doida. Não era assim que eu ia falar? E eu cheguei com ela e a gente conversa sobre isso. Amiga, tu descobrisse como? Mas vê só, tu sabe, né? Que tu tá fazendo isso, tu tá querendo tirar a tua dor. Tem outros métodos de tu tirar a tua dor, sem ser essa coisa tão drástica, né? Vamos conversar sobre isso? Tu tá no psicólogo, tu fosse psiquiatra, é assim que a gente faz, né? A gente tende a falar de morte, é uma coisa que parece... E outra coisa que eu acho que você deve ver muito como psicóloga, é a questão da automedicação, né? Isso também é uma coisa muito séria. Ou então uma medicação só. Uma medicação só para tudo. Uma medicação só para tudo, exatamente. Então, é um processo interprofissional. Porque normalmente, como as pessoas têm realmente, a psiquiatria é uma área
vamos dizer assim, poucos profissionais, e são caros, né? Vamos ser bem sinceros, são caros. Então, as pessoas tendem a se consultar com um clínico geral. E a maioria dos clínicos geral passam remédio só. Onde a gente sabe que saúde mental são doses. Talvez uma dose de um fluoxetina funcione para você, talvez não. Talvez um funcione para você, talvez dois não. Até achar essa coisa que, pô, tô bem com esse remédio, é um processo longo. E tem gente que não, que toma Rivotril para cima. Né? É um processo clínico, né? É um processo clínico que vai na frente, vai existir o desmame, vai existir... E tem esse problema que Tamires falou, que eu queria compartilhar com o pessoal também, que quando foi em 2014 que eu fui diagnosticado com depressão, que a médica, eu ia de 15 em 15 dias para a médica ver como é que estava funcionando o medicamento. Exato. Né? Até eu chegar num ponto dela dizer que ver minhas reações com o medicamento e dizer que aquele medicamento ali estava bom. Tanto a dose como o tipo de medicação, como que eu podia fazer, como que eu não podia fazer. Então, todo esse arcabouço aí durou por volta de 2 meses para a gente poder chegar num denominador de que você agora está tratado, Neto. Você agora pode se tratar exatamente assim. E para você ficar bem, né? Então, o que também ele falou é muito importante. Você não pode chegar e tomar qualquer tipo de remédio, ficar tomando um remédio ou se automedicar e esse tipo de coisa. Mas é aí que entra a questão social, a questão de políticas públicas. Você tem um acesso a uma rede privada, né? Você tem um acesso a esse acompanhamento. Quem não tem acesso a esse acompanhamento? Quem tem que marcar um psicólogo daqui a um mês, vamos diminuir os meses, né? Vamos dizer, marcar um psicólogo daqui a um mês, mas aí o acompanhamento. Mas um mês já é muito, né? Se a gente for muito, ver, mas vamos diminuir um pouquinho, mas já é muito. Já é muito, entendeu? Então, quem não tem o acesso a isso? Você tem, graças a Deus, você tem o acesso a uma rede privada, a um plano de saúde, mas quem não tem, onde estão essas políticas públicas efetivas? Como devemos pensar nisso? Né? Como devemos pensar nessas políticas públicas mais efetivas? Não é fazer só por fazer. Né? Ali tem um psicólogo, ali tem... Não. Temos que ter políticas públicas efetivas. Porque estamos falando de vidas, de salvar vidas, estamos falando. Né? Eu não queria entrar nessa questão, feito eu estou falando, mas, queira ou não queira, eu sou pré-candidato a vereador em Moreno. Então, a gente tem que ter uma atenção especial com essa situação. Chega as informações para mim de que as especialidades em Moreno estão numa situação caótica. O CEL, por exemplo, que é, fugindo um pouquinho do tema, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, atende 50 morenenses por semana. Faz 50 atendimentos por semana. Isso é suficiente para uma população de 70 mil pessoas, né? Então, psiquiatra, tem pessoas da minha família que precisaram e não conseguem ser atendidos. É atendido por clínico geral, aí me dá aquele remédio que a médica passou mesmo, aí a médica passa e ele vai no posto de saúde. Alguns já vem com a receita pronta só para repassar a receita, que até para o enfermeira repassa. Repassa e tal. Então a gente tem que entender como é que está funcionando, as coisas tá de bolo, não pode acontecer assim, né? Então a gente tem que ver onde é que tá errado isso, né? Porque se em alguns lugares funcionam e a mesma verba que vem para cá não funciona, então está sendo mal aplicada, está tendo incompetência nessa gestão, né? Então, assim, a gente não pode se refutar também. Eu não querendo politizar esse tema, porque eu acho um tema muito delicado, mas eu, como pré-candidato a vereador, eu tenho que dizer isso também, né? A gente tem que ter uma atenção especial a esse tema. Tudo remete à política. Hoje a gente está vivendo numa sociedade que tudo remete à política, porque, como eu disse, você tem o acesso, mas
Eu acho que a população, eu acho não, a população, o percentual maior da população do Brasil é de classe baixa. Então, e que pagam impostos, né? Que pagam impostos. Então, Proporcionalmente muito maior do que todo mundo, né? proporcionalmente. Então a gente... o que eu falo sempre, Simone, aí você vai me entender muito bem, porque aí já é sua área especificamente, que política pública, né, tem que ser voltada para a classe mais baixa. Porque o que é que acontece? Como você disse, não, Neto, você tem o planozinho de saúde. Você também tem, Tamires também tem. Então o que é que acontece? A gente, graças a Deus, a política pública não é pra gente. É igual a política pública de festas. Aí você diz, né? Festa é política pública? Lógico que é. O pessoal mais humilde não tem direito a uma diversão na rua, não. Ele não tem direito a pegar um carro e ir pro centro do Recife para se divertir. Deu para entender? Então, se na cidade dele não tem, isso causa um problema para ele. A verdade é que a assistência é para quem dela necessita, né? É para quem dela, assistência social é para quem dela necessita. Então, é como o SUS. A gente tem a rede privada, a gente tem acesso, mas o SUS é para quem dele necessita. E a gente, a qualquer momento, a gente pode necessitar, e a gente usa o SUS, né? Nós usamos o SUS, né? Então, é claro que é para a classe baixa, para a classe média, mas é para a gente. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu me tratei do Covid no SUS. Né? Eu me tratei do Covid no SUS. Né? Mesmo tendo plano, acesso, tudo, eu me tratei no Covid no SUS e fui muito bem atendido na cidade onde eu morava. Então fui muito bem atendido no SUS. É um tema que tem grande relevância, claro. A gente está falando sobre a vida. É um tema que tem que ser mais divulgado, tem que ser mais como posso dizer, as instituições de assistência social, de psicologia, tem que estar divulgando esse tema, conscientizando as pessoas. A melhor forma de evitar é prevenir, né? A gente é prevenir. Falar sobre. É não achar que aquele coleguinha ali do lado que está calado, tá calado porque é normal. É a gente falar sobre, a gente quebra esse tabu. Depressão não é frescura, não é vergonha nenhuma ter depressão, né? As pessoas às vezes têm medo de falar por achar que o outro vai achar que é vergonha, que é banal. E não é vergonha falar sobre depressão, não é vergonha ser uma pessoa depressiva. Vergonha é você não pedir ajuda. Vergonha é você não pedir ajuda. Tem pouquinhos comentários, deixa eu dar uma lidazinha nos comentários pra gente continuar a nossa conversa. Ivoneide Medeiros, minha amiga lá de Glória, dando palminhas. Joane também, nossa prima, dando as palminhas. Painho, Joane arrasou na divulgação, Joane. Tinha minha tia, que é ex-reitora. A Luísa Martins, não conseguindo acessar, mas acho que ele já conseguiu, que ele digitou, né? Exato. Miriam Santos batendo palma, Nilda Edith, minha aluna, concordo plenamente. Emanuele Monteiro batendo palmas, Sandra Gomes batendo palmas, Gil Gonçalo, boa noite a todos. A nossa prima. Andréa Cláudia batendo palminhas, boa noite. Nadilene Nascimento. Foi uma das lives que teve mais visualizações, tá em 1.800 a minha live com Nadir. Joane batendo palma, Gilvânia batendo, boa noite, meu povo lindo. Joane, verdade. Tua mãe, depressão é falta de Deus e falta de acolhimento sem julgamento. Não é falta de Deus, não é falta de Deus, falta de acolhimento sem julgamento. Não, padre Marcelo Rossi não tinha tido, né? O quê? Pois é. Né? Muita gente fala falta de Deus. Padre Marcelo Rossi não tinha tido, se fosse falta de Deus, né? Não é falta de Deus, não é para chamar atenção, não é frescura. Não é nada. É sério. Mostre que você se importa com seu coleguinha, né?
Depressão, falta de humanos, falta de escuta, falta de carinho, falta de respeito, não é frescura. Não é. Exatamente. Tudo que a gente falou, né? Verdade. Resumiu em poucas palavras aí exatamente o que a gente... Estão de parabéns, Simone Tamires e Josadac, minha aluna, que se crie políticas públicas voltadas para facilitar o acesso às pessoas com tratamento psicológico. Isso é o que Simone falou, tudo se volta para a política. No fundo, tudo é política, né? No fundo, tudo é política. Não tem como a gente negar isso. Impressionante os números. Verdade, Tamires, muito bem. Parabéns pela live. Que se coloque tapume na ponta, é uma maneira paliativa. O que se precisa é tratamento nas redes públicas que não ocorram suicídios, exatamente. Juraci, excelente, parabéns. Parabéns, Simone Tamires, parabéns aos palestrantes pela escolha do tema. Boa noite, excelente colocações, pessoal. Simone Sena, beijos de tia. A gente, de uma reitora. De uma reitora. A gente tem uma reitora assistindo a nossa palestra. Uma reitora. Peraí, deixa eu ajeitar o cabelo. Que a gente tem uma reitora. Calma, agora eu me empolguei. Peraí, calma, a gente tem uma reitora assistindo a nossa... A reitora da Rural assistindo nossa palestra. Peraí, vamos ajeitar o cabelo, né? Parabéns a todos, um tema muito interessante. Tua sogra. Gilmere. A família em peso aqui, graças a Deus. Políticas públicas efetivas no nosso país não existem. Na verdade, existe muito preconceito. Joane, obrigado. Maravilhosa live. Muito boa, parabéns a todos. Políticas públicas urgentes. Eu não acredito que eu tenho como telespectadora a reitora de onde eu estudei, não acredito. Ficou nervoso. Quando vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Pessoal, essa brincadeira que a gente tá tirando não é brincadeira, não, é sério. A reitora da Rural tá assistindo a gente aqui. Vem aí Outubro Rosa. Outubro Rosa, a gente vai ter, com certeza. A gente já tá marcado a Outubro Rosa com a gente, né? Então, já tá marcado a Outubro Rosa. Eu acho que essa foi de grande sucesso. Que a gente possa fazer de novo. Acho que foi um orgulho ter minhas primas aqui do meu lado. A gente possa tem mais alguma mensagem, né? A gente possa passar a mensagem primordial, né? Diga assim a vida, né? Diga assim a vida. Foi coisa impressionante ter a competência de vocês duas do meu lado aqui. Queria dizer que a alegria é tremenda de ter vocês dois aqui do meu lado, né? De Tamires, de Simone, é uma alegria muito grande. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, porque a gente tem uns 15 minutos. Olha os últimos comentários aí para tu morrer do coração. Deixa eu ver, não vi não. Sucesso, José. Pupilo querido. Meu Deus! Agora... Meu Deus! Ficou nervoso. Um abraço, professora. Um abraço. Vamos trabalhar. Quando eu era lá, ela não era reitora ainda não. Ela era pró-reitora, mas já era uma pessoa de alto respeito dentro da faculdade. Isso eu posso falar. Eu me formei em 2011. E eu creio que ela não tinha chegado, porque eu não era muito ligado a essas coisas de política, de faculdade. Tem pessoas que são assim, né? Eu não era muito ligado. Ela está falando aqui que na Rural... Em nossa UFRPE, criamos o Núcleo de Cuidado Humano para cuidar desse tema. Muito bom. A Rural sempre foi, e a gente sabe da competência dela, porque na Rural sempre teve muitas coisas, muito acesso, só que eu trabalhava e fazia faculdade. Aí eu não era muito ligado a essa coisa da política, de participar dessas coisas e tal, mas a gente sabia da competência extrema, sabia que ela
ia pleitear essa questão de ser reitora e tal, e graças a Deus ela conseguiu com toda a competência do mundo, porque todo mundo já sabia que ela ia ser a próxima, por causa da competência dela e do respeito que ela tinha, tanto dos alunos como dos professores, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, como ela falou, essa criação desse núcleo, que sirva de exemplo, né? Sirva de exemplo para a nossa cidade, não é só a universidade que pode ser criado, não. Para a nossa cidade, para outras, né? Que propostas boas a gente copia mesmo. Proposta boa a gente copia mesmo. A gente copia mesmo. Cola. A gente copia e cola igualzinho. Com certeza. Porque eu acho assim que já deveria existir esse núcleo, pelo menos para fazer esse acolhimento o mais rápido possível. Porque eu não vejo a Tamarineira dando a vazão a esse problema. A gente vê a Tamarineira, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas a Tamarineira criou um estigma. Não sei se é um estigma ou uma coisa ruim. E quando cria esse clima ruim, para quem está com aquele problema, para quem está com aquele transtorno naquele momento, fica ruim. Acho que Tamires pode até fazer um comentário sobre isso. Quando você chega para uma pessoa que está com transtorno naquele momento e diz assim, você vai para Tamarineira, a pessoa, como ela falou, você não está doido, você está simplesmente com aquele transtorno naquele momento, só precisa ser tratado, né? Então, criou-se um estigma. Então, acho que precisa ter um núcleo mais organizado, mais, né? Porque a gente falou daquela... Né? Aqui no estado, acho que uma vez também tem os CAPs, que é um acesso mais rápido a esse sistema. O problema é que o Ulisses, ele é um manicômio, né? Então, tem toda uma luta antimanicomial, porque hoje em dia, as pessoas que têm transtorno mental severo, eles eram isolados da sociedade, né? A gente tem o Holocausto Brasileiro, que foi lá em Barbacena. Então, tem todo esse estigma de que quem é internado, né, é doido. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, que o tratamento é todo feito dentro da família. Então, mas, infelizmente, ainda tem esse estigma, assim, de quem vai para a Tamarineira é doido, né? Nós temos aqui em Pernambuco o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, né? Que é uma Até ONG. Aqui, ó. Eu botei que eu tô no meu painel, no meu cenário. É o CVV, Centro de Valorização à Vida, que é uma ONG composta por voluntários. Ele fica na Manuel Borba, né? Na Boa Vista. E quem quiser ter acesso, quiser ajuda, eles têm o telefone que é o 188-188. É uma ONG, uma organização não governamental. Então, onde você também pode procurar ajuda. Deixar o número aí, 188, né? Centro de Valorização à Vida. É composta por voluntários e é uma ajuda, né? Para quem precisa de ajuda. Agora, como as políticas até às vezes existem e a gente não sabe, né? Graças a Deus a professora está dizendo já aí que tem um núcleo na rural, vocês estão dizendo o CVV aí, né? Que tem que já tem esse acolhimento mais próximo, né? Humanizado. E a gente precisa ampliar essa questão, né? E uma coisa que Tamires falou muito forte é não ter esse estigma de tratar a morte, de conversar sobre isso, de escutar a pessoa que que pensa em se matar. Você vê os sinais dos seus amigos, né? Eu acho que todo mundo já teve um amigo que aconteceu isso. A gente escutar os sinais e depois a gente só está chorando, onde a gente deveria conversar com essa pessoa, onde a gente deveria dar um apoio a essa pessoa e deveria fazer as coisas melhores. Então, eu queria que vocês dessem as considerações finais para a gente terminar nossa live, para a gente sempre ter um respeito, porque live longa o pessoal não gosta muito. É verdade. Mas se o povo quiser, a gente fica aqui até amanhã. Minha filha já está dormindo. Já estava... Não, coisa boa a gente guarda. Já está marcado o nosso outubro lilás, né?
Outubro Rosa, pela fé. Outubro Rosa. É porque eu misturei com o meu, né? Outubro Rosa. Bem, assim, eu queria agradecer o convite, né? Do meu primo para participar dessa live. Quando ele me chamou, eu aceitei de primeira. Ele ligou para mim, Simone, eu tenho uma proposta aí. Eu fiquei, calma, eu estava trabalhando na hora, de noite ele ligou de novo. Eu quero falar sobre o tema, sobre o Setembro Amarelo. Então, assim, eu aceitei na hora, porque nunca é de menos e nunca é de mais, na verdade, falar sobre a vida, né? Falar sobre a vida do outro, a nossa vida, o cuidado com o outro, o cuidado com nós, né? Porque para a gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar primeiro da gente também, né? Então, é um tema importante, um tema que eu tive um prazer de falar, um prazer que no meu cotidiano, né, no meu trabalho, trabalho também com isso, trabalho com esse tema. Então, foi uma honra participar, uma honra participar da minha primeira live. Nunca participei de live, tá, Neta? Estava até nervosa hoje. Participou muito bem, ficou muito bem. Nervosa. Eu já tive tanto estreante aqui, tanto estreante. Minha internet não podia pegar, meu Deus, se eu podia ser moreno, choveu no pé, internet. Já teve um bocado de estreante aqui. Mas graças a Deus deu tudo certo, espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem, né? Espero também que todas as pessoas que tenham assistido sejam multiplicadores de informações, né? Estamos aqui para ser multiplicadores de informações, né? Repassar, identificar, ajudar o próximo, e o que vocês precisarem, estamos aqui à disposição. Eu, como assistente social, Tamires como psicóloga, Neto também. Se precisar de nossos telefones para contato, depois Neto pode passar, se a gente puder ajudar em algo, em alguma informação. Então, estamos à disposição também. E foi um prazer. Muito obrigada mesmo pelo convite. Que bom, Simone. Também adorei. Então, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou falar rápido. Pode falar. As considerações, quando eu falo considerações finais, é porque para a gente ficar bem, bem à vontade para falar. Para a gente falar bem à vontade. A gente tem um corte, sabe? A gente tem um corte, que a gente chama corte, que é para dizer para o cliente que tá chegando a hora aí. Então, eu queria dizer primeiro que a gente se acolha ao nosso próximo, ofereça nosso ombro amigo, demonstre que você se preocupa com aquela vida, com aquela pessoa, reconheça os sinais. Mudança de comportamento é um dos principais sinais que a pessoa passa. Outra coisa também, gente, nunca compare o sofrimento de uma pessoa com saúde mental abalada com a criatura que tem câncer, porque a gente escuta muito, e eu acho que você já deve ter escutado. Menino, como é que tu estás querendo morrer? Tanta gente lá no hospital do câncer querendo viver e tu querendo morrer. Minha gente, o sofrimento de fulaninho com câncer é A, o sofrimento de fulaninho com depressão, por exemplo, é B. São sofrimentos. Não tem que estar comparando. É a mesma coisa de você chegar para um cara que tá com câncer e dizer assim, mulher, tu aí querendo morrer e um cara ali precisando de um órgão, querendo viver, e tu com câncer querendo morrer. É a mesma coisa. A pessoa já tá se sentindo um lixo, já tá um vazio, aí vem uma criatura de Deus e solta uma frase dessa. Isso é uma coisa primordial. Acolha sem julgamento, trabalhe a empatia e indique profissionais. Se você notou que aquela criatura, você conversando, ela não está melhorando, busque por profissionais. Tem o CVV. Nas faculdades que tem o curso de psicologia, tem as clínicas escolas, que são preços sociais. Tem psicólogos que atendem a preço social, a preço barato. Tem psicólogo também que atende uma vez por semana em seu consultório, de graça aquela pessoa. O que você não pode é achar que não vai ser atendido, porque não tem dinheiro, enfim. Tem outras formas de a gente se achar. Hoje a gente tem um recurso muito bom, que é a internet. Que a internet, se você der um busca, você acha praticamente tudo, né? Então, assim, usem isso para cuidar do outro, né? E caso você
agora é para finalizar. Caso você esteja com alguém que está tentando se matar, tá, sei lá, exemplo, forca, tá com medicamento na mão para tomar uma arma na cabeça, você não entre em pânico, ligue calmamente para o 190, para o 192, 193, certo? Tem o CVV, como Simone falou, tem os CAPs, tem o Ulisses Pernambucano, e caso, o principal, e caso vocês conheçam alguém que já tentou se matar, e você sempre entre em contato com aquela pessoa, porque provavelmente ela vai tentar de novo. É isso. Acolham com empatia, sintam a dor do outro, tentem não julgar, porque isso é o básico de tudo. E eu queria agradecer é Netão, né? A família conhece. É Netão pelo convite também. Ele ligou para mim também um pouco afobado. Falei, nossa, eu estava fazendo almoço, ele me ligou meio afobado. Falei, tá, eu estou comprometido com outras coisas, mas a gente faz, não tem problema. E eu queria deixar fazer um rapidinho, que eu faço um trabalho voluntário na escola Arthur Mendonça. E lá, junto com a minha mãe, Gil Gonçalo, a gente tem um projeto que se chama Cultura de Paz e Mediação de Conflito. Quem quiser depois, aí vai lá nas minhas redes sociais ou na rede social dela e a gente explica basicamente como funciona e se der para a gente fazer um trabalho social, a gente faz, não tem problema. Então, Neto, muito obrigada por ter me convidado. Eu agradeço a todo mundo que ficou aqui, já tem 1h e pouco de live. Está todo mundo aqui, muito obrigada. Simone, obrigada, você compartilhou muito, eu aprendi muito com você. Muito obrigada, que viu muitas mais lives por aí, viu? A live dos primos. É a live dos primos. Aí vai ser com o tema live dos primos, tema tal. Vai ser assim, mano. Deixa minhas considerações finais por último, porque, rapaz, é tanta coisa para agradecer que não tem nem como a gente fazer. Diante de um tema tão importante como esse, na minha concepção, um tema tão importante, daí que veio minha afobação, porque a gente tinha um tempo curto, né? Porque semana que vem tem convenções, papelada, para esse tipo de coisa que eu expliquei para vocês. E a gente tinha um tempo curto para organizar uma coisa que, na minha opinião, fechava porque eu gosto das minhas coisas bem feitas, né? E na minha concepção, eu acho que para a coisa ser bem feita, deveria ter vocês duas. Porque uma é uma questão social, para a gente comentar sobre as questões sociais, com toda a propriedade, e você, Tamires, que é a questão psicológica. Então, essa minha ideia da junção foi muito bem feita. Não estou querendo me gabar, mas eu acho que isso aí vem da competência de vocês, não minha. Eu só fiz unir a competência das duas, e eu queria agradecer a competência das duas por fazer essa live tão bem feita, esclarecedora. Para nossa outra coisa muito importante, o nosso público muito bem qualificado, muito bem estruturado, né? Difícil a gente ver um público tão bem feito, mas assim, eu queria deixar uma mensagem que eu vi muita gente falando, vocês falaram porque vocês não têm e tal, porque vocês não têm depressão. Agora eu vou dar uma mensagem de quem tem depressão. Pessoal, pensem sempre uma coisa. Quando você sentir uma tristeza, quando você sentir uma depressão, pense uma coisa na sua vida. Sempre existe uma maneira de você sair. Sempre existe uma alternativa. Sempre você pode mudar o jogo. O suicídio não é o caminho. Você, mesmo com aquela dor profunda que você tem, eu não estou falando como uma pessoa vazia, não. Eu estou falando como uma pessoa que tem depressão. Sempre existe uma maneira de você mudar a sua vida e procurar uma felicidade diferente. Sempre existe uma rota diferente. Se aquela vida não está boa, você vai fazer ela ficar boa. Você vai buscar novos desafios, você vai buscar novos rumos, você vai estudar coisas diferentes, você vai fazer uma coisa diferente que vai dar uma nova motivação para você viver. Aquilo que você está passando, aquele estopim, não é o motivo de você acabar com a sua vida, tá?
Então, isso é a coisa que eu queria deixar de mensagem. Diante de todos esses agradecimentos, aí eu vou deixar, que eu fiquei bestinho, não vou mentir, na minha live, eu vou deixar a live com a frase da nossa reitora, né? A gente tem que dar esse prestígio à nossa reitora, né? Vamos deixar. Todos nós deveríamos dizer ao outro: eu me importo com sua vida. Tá, pessoal? Então, essa é a frase que a gente sempre tem que dizer ao outro. Não é porque ela escreveu, mas é uma coisa muito inteligente. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente começou a nossa live entrando com a banalização da vida e ela inteligentemente fechou com eu me importo com sua vida. Tá? Então, boa noite a todo mundo. Quero que Boa vocês deem boa noite. noite ao pessoal. Boa noite, pessoal. E eu me importo com você. Eu me importo com você. Tamires, saiu? Oi? Não, tô aqui. Faltou o seu. Acho que ela saiu. Nossa, Tchau, boa noite. Vocês também. Boa noite, pessoal. Um abraço. Ah, eu tô Tchau. aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão me vendo? Estamos. Ah, é porque eu apertei aqui, fiquei ouvindo vozes. Eu falei, ih, esquizofrenia. Tá bom, gente. Obrigada, tchau. Boa noite. Se cuidem. Até mais. E que nosso grupo não se desfaça, né? Por favor. Detão, acho que